As ruas de Pretória vibravam com uma energia familiar. Apesar de passar anos viajando pelo mundo, liderando empresas inovadoras e convivendo com os maiores líderes mundiais, Elon Musk ainda sentia uma emoção especial ao retornar à sua cidade natal. O ar quente da África do Sul, carregado dos aromas dos mercados de rua e do burburinho das conversas em vários idiomas, despertou nele memórias de infância que julgava enterradas. Caminhava com passos medidos, cercado por alguns guarda-costas discretos que tentavam não chamar a atenção. Mas ele sabia que o rosto dela era difícil de ignorar. Por onde ele passava, as pessoas sussurravam, alguns pegavam o celular para tirar uma foto discreta, outros ousavam chamá-lo, admirando. É Elon Musk, sussurrou um adolescente para seu amigo, apontando para ele. Impossível. O que ele faria aqui, em um mercado? Elon sorriu levemente ao ouvir esses sussurros. Ele estava acostumado com esse tipo de reação. Mas hoje ele não voltaria pela glória ou pelos holofotes. Queria simplesmente sentir a autenticidade do seu país natal, revisitar locais que conheceu em criança, provar sabores que lhe lembrassem a sua infância. O mercado por onde passava era um daqueles lugares onde o tempo parecia ter parado. Os vendedores alinhavam seus produtos sob guarda-chuvas grandes e coloridos, gritando suas ofertas aos transeuntes. O cheiro das especiarias e do pão quente misturava-se com o da fruta madura e do peixe fresco. As crianças corriam entre as arquibancadas, rindo alto, enquanto as mulheres negociavam o preço dos vegetais com uma perícia formidável. Enquanto ele examinava a cena, uma figura chamou sua atenção. A poucos metros de distância, uma senhora idosa estava sentada atrás de uma barraca modesta, onde laranjas e maçãs estavam cuidadosamente arrumadas. Suas costas ligeiramente curvadas, suas mãos enrugadas e cansadas, contavam uma vida de muito trabalho. Ela usava um vestido simples e um lenço na cabeça, e seus movimentos, embora lentos, eram marcados pela gentileza e precisão. Mas não foram suas roupas, nem mesmo suas mãos, que atingiram Elon no coração. Eles eram seus olhos. Um arrepio percorreu sua espinha. Aqueles olhos. Ele os conhecia. Sua respiração ficou presa por um momento e uma torrente de memórias confusas surgiu em sua mente. Imagens indistintas da sua infância, noites em que adormecia embalado por uma voz suave, gargalhadas num jardim, cheiro a papas quentes preparadas com amor. A batida de seu coração acelerou. Era impossível. E ainda assim, levado por um impulso incontrolável, avançou, os passos retardados por uma emoção que ainda não compreendia totalmente. Com licença, senhora, ele sussurrou, sua voz quase inaudível. A mulher olhou para ele. A princípio, ela simplesmente pareceu surpresa com a atenção de um homem estranho. Mas enquanto ele examinava seu rosto, suas feições congelaram. Uma respiração escapou de seus lábios. Seus olhos se arregalaram, como se ela tivesse acabado de ver um fantasma. Sua mão trêmula foi até a boca, incapaz de conter sua emoção. Elon. A voz estava fraca, quebrada pela surpresa e pela descrença. Elon sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Não havia mais nenhuma dúvida possível. Naquele momento, as memórias ficaram absolutamente claras. Miriam. Meu Deus, é você mesmo. Miriam nunca se esqueceu de Elon. Apesar das décadas que passaram, apesar das provações e dos anos de trabalho, a imagem deste menino curioso e sonhador permaneceu gravada na sua mente. Ele era um garoto de olhos brilhantes, com uma fome insaciável de entender o mundo. Ela ainda se lembrava das 1000 perguntas que fazia incansavelmente. Miriam, por que o céu muda de cor ao pôr do sol? Por que as estrelas brilham de maneira diferente umas das outras? Como um foguete pode voar? Às vezes ela não tinha todas as respostas, mas sempre encontrava um jeito de cativá-lo com histórias, misturando ciência e imaginação. Ela também se lembrou de seus dedinhos desmontando metodicamente seus brinquedos, tentando entender como eles funcionavam com uma determinação feroz. E quando conseguiu juntá-los novamente, um sorriso vitorioso iluminou seu rosto. Hoje, esta criança estava diante dela. Ele não era mais aquele garoto com a mente borbulhando de sonhos. Ele havia se tornado um dos homens mais influentes do planeta. Miriam não conseguia acreditar. Seu olhar oscilou entre a descrença e a admiração. Ela colocou a mão trêmula no peito, balançando a cabeça suavemente, como se não pudesse acreditar no que estava vendo.
Olhe para você. Ela gaguejou, lágrimas escorrendo pelos cantos de seus olhos cansados. Você se tornou esse homem que o mundo admira. Sua voz falhou nas últimas palavras. Ela nunca imaginou rever aquele menino que ela cuidava com tanto amor. Elon ficou chateado. Ele poderia ter encontrado Miriam em qualquer lugar, num contexto mais feliz, numa casa confortável rodeada pela sua família. Mas encontrá-la assim, atrás de uma barraca de frutas, num mercado modesto. Isso fez sua garganta apertar. Ele olhou para o rosto dela enrugado pelo tempo, as mãos marcadas por anos de trabalho duro, e um profundo sentimento de injustiça o invadiu. Como poderia uma mulher que lhe dera tanto carinho e cuidado encontrar-se em tal situação? Ele sentiu uma pontada no coração, uma culpa surda. Ele nunca tentou descobrir o que havia acontecido com ela. A vida o havia levado em seu turbilhão de projetos e sucessos, e em algum lugar, ele havia esquecido uma parte essencial do seu passado. Você mora aqui? Ele perguntou com uma pitada de preocupação. Como vai? Miriam, que sempre carregou a vida com resiliência, ofereceu-lhe um sorriso gentil, mas cheio de tristeza. Ah, você sabe. A vida não tem sido fácil. Ela olhou para baixo por um momento, como se hesitasse em dizer mais alguma coisa, depois continuou com voz comedida. Depois que sua família se mudou, fiquei sozinho. Eu fiz o que pude. Tive filhos, mas aqui na África do Sul a vida é difícil para pessoas como eu. Trabalhei onde pude, como empregada, como costureira, como vendedora. Qualquer coisa que me permitisse sobreviver. Com a idade, ficou mais difícil encontrar trabalho. Então agora eu vendo frutas. Não é muito, mas Deus é bom, sempre tem um teto sobre a cabeça e o que comer. Suas palavras foram tingidas de humilde resignação. Ela não estava reclamando. Ela disse isso como um fato simples, como se tivesse aprendido a aceitar seu destino sem amargura. Mas Elon sentiu algo quebrar dentro dele. Deus pode ter sido bom, mas não podia permitir que Miriam vivesse assim. Não foi justo. Ele queria voltar no tempo, voltar ao tempo em que ela preparava seu mingau matinal, quando o embalava para dormir com suas histórias. Ele teria querido protegê-la, para garantir que nunca lhe faltasse nada. Seu olhar pousou em sua barraca, nessas frutas que ela teve que vender uma a uma para sobreviver. A imagem parecia insuportável para ele. Não. Ele não poderia deixar as coisas assim. Naquela mesma noite, Elon convidou Miriam para um dos hotéis mais prestigiados de Pretória. A suíte que ele havia reservado oferecia uma vista deslumbrante da cidade, iluminada pelas luzes noturnas. Era um contraste gritante com o pequeno mercado onde ele a encontrara naquele dia. Quando Miriam entrou na suíte, olhou timidamente para a mobília elegante, os grandes lustres de cristal e os tapetes macios sob seus pés. Ela nunca havia colocado os pés em um lugar tão luxuoso. Meu Deus, Elon! É demais, não consigo, ela sussurrou, visivelmente emocionada. Elon sorriu e gentilmente pegou a mão dela. Miriam, isso não é nada comparado a tudo que você fez por mim. Esta noite você é a rainha. Sentaram-se na sala privada, onde lhes foi servido um jantar requintado. Mas mais do que luxo, foi o prazer de conhecer alguém querido que tornou este momento inesquecível. Eles conversaram por horas, relembrando seu passado. Miriam riu ao contar como, quando criança, Elon passava dias inteiros fazendo foguetes com garrafas plásticas e fita adesiva. E você absolutamente queria fazê-los voar. Ela exclamou, rindo. Ainda me lembro do dia em que você quase colocou fogo no jardim com seus experimentos. Elon caiu na gargalhada, uma risada sincera, a de um homem que encontrou uma parte de si mesmo que pensava estar perdida. É verdade. Mas você sempre esteve lá para limpar minha bagunça e me encorajar em vez de me repreender. Suas lembranças se sucediam, entre risos e emoções, e quanto mais a noite avançava, mais Elon sentia uma certeza crescendo dentro dele. Ele tinha que fazer algo por Miriam. Algo grande. Poucos dias depois, ele marcou um encontro privado com Miriam e seus filhos num grande escritório com janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Miriam, vestida com suas melhores roupas, um vestido simples, mas elegante, que recebeu do hotel, estava nervosa. Seus filhos, hoje adultos, compartilhavam sua apreensão. Eles sabiam que Elon Musk era um homem ocupado e influente, mas não sabiam por que ele os uniu. Quando Elon entrou na sala,
Ele deu um sorriso sincero antes de se sentar na frente deles. Ele respirou fundo e falou com Miriam com a voz cheia de emoção. Miriam, você cuidou de mim quando eu era criança. Você me deu amor, apoio e nunca poderei agradecer o suficiente por isso. Mas vou tentar. Ele tirou um envelope de couro e entregou a ela. Miriam pegou-o com as mãos trêmulas, olhando hesitante para os filhos antes de abri-lo lentamente. Quando ela tirou os documentos e leu as primeiras linhas, sua respiração ficou presa. Seus olhos se arregalaram. Elon. O que é isso? Ela sussurrou, com a garganta apertada. Elon inclinou-se ligeiramente para ela, um sorriso terno nos lábios. É uma casa. Miriam olhou para ele, completamente emocionada. Uma casa. Ela repetiu, como se não ousasse acreditar no que acabará de ouvir. Sim. Uma casa para você e sua família, totalmente paga, em um bairro seguro e confortável. Miriam levou a mão à boca, balançando a cabeça em estado de choque. Você nunca mais terá que se preocupar com acomodação, Elon acrescentou com uma voz suave. Fez-se um silêncio, quebrado apenas pelos soluços abafados de Miriam. Os filhos, também aos prantos, olharam o documento e confirmaram que se tratava mesmo da escritura de uma casa. Meu Deus! Meu Deus! Miriam sussurrou, incapaz de falar, dominada pela emoção. Mas Elon não havia terminado. Ele pegou outro arquivo e colocou-o cuidadosamente sobre a mesa. E isso não é tudo, ele anunciou. Miriam ergueu a cabeça, os olhos ainda brilhando de lágrimas, sem conseguir imaginar o que ainda a esperava. Também transferi para você ações da Tesla e da SpaceX. Seus filhos congelaram, compreendendo diante dela a magnitude desse presente. Você agora é acionista de minhas empresas. Isso significa que todos os meses você receberá dividendos que garantirão sua segurança financeira para o resto da vida. Miriam olhou para ele como se visse um milagre acontecendo diante de seus olhos. Não. Não, é demais. Ela gaguejou, chateada. Eu não posso aceitar. Sim, você pode. Elon gentilmente pegou a mão dela. Você cuidou de mim quando eu estava vulnerável. Hoje é a minha vez de cuidar de você. Miriam começou a chorar, incapaz de conter a emoção que a dominava. Seus filhos também choravam, sem acreditar no que viam. Foi um milagre. Um sonho impossível tornado realidade. Miriam, esta mulher que deu tudo por amor e que não esperava nada em troca, acabava de ver o seu destino virado de cabeça para baixo pela gratidão de um filho que amara como se fosse seu. As semanas que se seguiram foram como um conto de fadas. Miriam mudou-se para sua nova casa com os filhos e netos. A primeira vez que cruzou a soleira, ela desabou em lágrimas. Elon deu-lhe muito mais do que um teto, devolveu-lhe a dignidade, a segurança e a paz que nunca tivera. Agora ela não precisava mais vender frutas para sobreviver. Ela poderia acordar de manhã sem temer o dia seguinte. E todos os meses ela recebia uma renda estável graças às ações de Elon, que verificava regularmente seu bem-estar. Mas, além da riqueza material, o que Elon realmente ofereceu a Miriam foi reconhecimento e amor. Ele não a tinha esquecido. E neste mundo não houve presente maior. Algumas semanas depois, um acontecimento virou mais uma vez a vida de Miriam de cabeça para baixo. Elon a convidou para visitar os Estados Unidos, país do qual ela só tinha visto imagens na televisão. Pela primeira vez na vida, ela pegou um avião. Quando ela chegou ao aeroporto de Los Angeles, o motorista a esperava com uma placa com seu nome. Ela entrou em um carro luxuoso, com as mãos tremendo levemente, o coração batendo forte de excitação e descrença. As paisagens passavam diante de seus olhos, estradas largas, arranha-céus imponentes, letreiros luminosos brilhando na noite. Tudo era tão grande, tão diferente da sua vida cotidiana na África do Sul. Elon acolheu-a calorosamente na sua vila, onde uma equipa garantiu que ela fosse instalada com todo o conforto possível. Mas ele teve mais uma surpresa, uma proposta que mudaria o curso de sua existência de maneiras inimagináveis. Naquela noite, sentado sob um céu estrelado, ele gentilmente colocou a mão sobre a dela e disse: Miriam, durante toda a minha vida você me contou histórias sob as estrelas. Hoje é a minha vez de levar você para ver as estrelas. Miriam franziu a testa, sem entender imediatamente. Você quer dizer? Ela perguntou, hesitante. Elon sorriu,
divertido com o olhar perplexo dela. Quero que você seja um dos primeiros passageiros civis em um voo espacial da SpaceX. Eu quero que você veja a Terra do espaço. Miriam começou a rir, a princípio pensando que era uma piada. Elon, fale sério. No espaço. Mas ele não estava brincando. Seu olhar era sincero, cheio de ternura e determinação. Sim, você pode. E você vai, ele respondeu, sorrindo. Nos dias seguintes, Miriam foi dominada por uma sucessão de emoções. Ela hesitou, tentou recusar, mas Elon não lhe deu escolha. Você sempre me disse que os sonhos não têm limites. Hoje sou eu quem prova isso para você. Ela finalmente aceitou, embora a ideia lhe parecesse irreal. Poucos meses depois, o mundo inteiro estava de olhos postos num acontecimento excepcional. Na plataforma de lançamento da SpaceX, cercada por engenheiros, astronautas e jornalistas, Miriam estava prestes a viver a experiência mais incrível de sua vida. Ela usava um traje espacial especialmente desenhado para ela, com seu nome bordado no peito. Seus filhos e netos, vindos dos 4 cantos do mundo, compareceram ao evento com lágrimas nos olhos. Elon estava lá, cuidando dela como ela uma vez cuidara dele. Você está pronto? Ele perguntou a ela. Miriam respirou fundo e assentiu. Nunca estive tão pronto. Quando ela se acomodou na cápsula, seu coração batia num ritmo frenético. A contagem regressiva soa na sala de controle. T10. 9. 8. Os motores rugiram abaixo dela e, de repente, uma força incrível a impulsionou para o céu. Ela fechou os olhos por um segundo, orando interiormente, depois os abriu para ver a Terra se afastando a uma velocidade vertiginosa. Alguns momentos depois, silêncio. Ausência de peso. Miriam estava flutuando no espaço. Ela lentamente aproximou o rosto da vigia e, naquele momento, viu a Terra em todo o seu esplendor. Uma esfera azul e branca, suspensa na imensidão negra do universo. Lágrimas escorreram por seu rosto. É lindo, ela sussurrou. Ela pensou na sua vida, na sua infância modesta, nas suas lutas, nos seus sacrifícios. Nunca, nem nos seus sonhos mais loucos, ela teria imaginado um dia ver o planeta do espaço. A milhares de quilômetros de distância, Elon viu-a sorrir através da câmara da estação de controlo. Seu coração afundou. Ele sabia que tinha feito a coisa certa. Miriam não era mais apenas a babá de um garotinho curioso. Ela já não era apenas uma vendedora de fruta no mercado sul-africano. Ela foi uma mulher que marcou a vida de uma criança, e esta criança, que se tornou um dos homens mais influentes do mundo, hoje prestou-lhe eterna homenagem. Quando voltou à Terra, Miriam foi saudada como uma heroína. Milhões de pessoas acompanharam sua jornada. Ela se tornou um ícone, um símbolo de gratidão, reconhecimento e do inesperado na vida. Jornalistas de todo o mundo queriam ouvir a sua história, saber como uma mulher simples, que nunca tinha saído do seu país, acabou por tocar as estrelas. Mas para ela, não se tratava de fama. Sentada num banco, de frente para o mar, ela pensou em tudo o que havia vivido. Ela olhou para o céu noturno, procurando as estrelas. E no silêncio da noite uma certeza se impôs sobre ela. O amor e a bondade que damos nunca são esquecidos. Eles sempre voltam, de uma forma ou de outra.